devemos falar sobre o segredo de Deus revelado aos santos e oculto aos perdidos. Porque na verdade, irmãos, nós às vezes não paramos para imaginar o grande presente, o grande amor de Deus pelas coisas que Deus fez. Os irmãos não têm ideia de como Deus tem prazer de revelar e manifestar individualmente ou para a igreja os seus segredos. Há muito tempo nós éramos caçadores de alguns segredos da Bíblia que queríamos saber, perguntas sem respostas. Deus, vendo dentro dos nossos corações o amor e a dedicação, separou momentos em nossas vidas para nos revelar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Glória a Deus, louvado seja Deus. É interessante quando o Senhor fala ao profeta: clama a mim e revelar-te-ei e manifestarei a você coisas grandes, coisas preciosas, coisas poderosas que tu não sabes ainda. Mas o Senhor não falou essa palavra aos de fora. Ele não disse para o ímpio: ímpio, você está no pecado, clama a mim que eu vou te mostrar coisas grandes e firmes. A não ser aquele, irmão, que Deus já o conhece, que é o Filho do Senhor que está lá fora. Nem todos que estão do lado de fora, ou seja, fora do trabalho de Deus, fora da obra da igreja de Deus na terra, nem todos que estão lá fora são de Deus. Alguns são, outros não. Ainda irmãos escolhidos de Deus no mundo, como nós falamos, ou seja, vivendo somente no mundo que conhecemos, o mundo que chamamos de perdido, o mundo que chamamos de treva, escuridão, onde as pessoas não conseguem enxergar as coisas de Deus, porque Deus não lhe revelou. Quando o Senhor então falou para Jeremias, Jeremias era um homem de Deus, Jeremias era um santo profeta de Deus, Jeremias era um filho de Deus, e o Senhor não dirigiu a palavra a um perdido, o Senhor não dirigiu a palavra a um rebelde, mas ele dirigiu a palavra a um escolhido. Clama-me. Essa palavra não é dirigida a quem realmente serve ao Senhor. Clama-me, eu vou te revelar, eu vou falar contigo segredos que você não sabe, coisas firmes. Então esta palavra, irmãos, é para aqueles que Deus ama, porque aqueles que Deus ama, Ele dá entendimento, Ele revela ao seu interior, a sua consciência, ao seu coração, o seu segredo. E quanto mais nós nos colocamos ao prazer de Deus, quanto mais alegramos o coração do Pai, o Pai tem prazer de falar com o seu filho, de revelar ao seu filho. Eu me lembro agora quando o profeta Elias, quando terminou ali de executar aqueles profetas do inferno de Baal, ele, depois de ter caminhado com a força da comida e da água que o anjo o deu, 40 dias e 40 noites, ele caminhou com a força daquela comida e estava numa caverna. E quando Deus se manifestou a ele, ele disse: Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Deus de Israel, e só eu, Senhor, fiquei como profeta. No conhecimento de Elias, só ele tinha ficado, mas Deus lhe revelou um segredo que ele não sabia. Ele disse: não, eu tenho reservado para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal e nem o beijaram. Então o Senhor Deus confortou Elias com aquela palavra. Em outras expressões, Deus quis dizer o seguinte: Elias, você não está sozinho na peleja, ainda tem muitos contigo igual a você, aleluia. Glória a Deus. Que são meus, que estão comigo, que estão com você em outras partes do mundo, que não dobraram os seus joelhos a Baal, aleluia. Quando o irmão ou irmã pensa que está sozinha na peleja, ou sozinho na peleja, o apóstolo disse assim: lembrai-vos, irmão, que as mesmas aflições ocorrem com vossos irmãos em toda parte do mundo. E nós não podemos pensar assim, que estamos sozinhos. Há outros que sofrem tanto quanto nós, talvez mais do que nós. Mas é interessante que os segredos, as revelações de Deus é para aqueles que o temem. Os mistérios do Senhor é confiado a homens e mulheres santas,
Aleluia. Que não se deixa levar pela aparência de ninguém, pela beleza de ninguém. Que não se deixa levar pelo ouro, pela riqueza. Que prestigia muito mais a palavra. Que não entrega o seu corpo à fornicação, nem à prostituição. Quanto jovem, quanto irmãos e irmãs por aí, logo que namora, já estão entregando o seu corpo para a fornicação, um pecado pelo qual vão ter que pagar na terra. Antes de entrar no reino do céu, vão ter que pagar. Porque fizeram conscientemente. E dizem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver quando Deus puxar Deus na rédea e o Senhor fazer doer o cabresto na boca. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Salmo: não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que precisa de um cabresto para que não se atire a ti. E o cabresto você já sabe o que é, irmãos. Vocês sabem que um animal, quando é colocado no cabresto, quando alguém puxa, ele para, porque aquilo entra na sua goela e força a língua para trás e dói, causa uma coisa tão ruim no animal, que o animal ele faz isso para trás e tem a tendência de frear, né? Então, amados, quando o Senhor puxa isso, é claro, o salmista, e usado pelo Espírito Santo, ele diz: não sejais como o cavalo e como a mula. Não seja um animal irracional. Ou seja, seja um filho de Deus. Aleluia. Ande com Deus. Por que você vai pecar? O pecado faz mal a você. As pessoas ficam revoltadas e se entregam facilmente, ou às vezes pelo deleite carnal trocam as preciosas bênçãos do céu, as revelações de Deus, por coisas tão pequenas, tão mesquinhas, tão fúteis, que não tem valor nenhum, e as pessoas não sabem o mal que fazem. Mas, irmãos, uma pessoa que tem comunhão com Deus e se afasta do pecado, ela vai entender o plano do Senhor, ela entenderá os segredos, os mistérios ocultos desde tempos passados, que Deus guardou para vocês e para aqueles que o amam. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Que diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Amém. Nesses versículos do capítulo 11 de Mateus, há declarações a considerar. Jesus se alegrou no Espírito. Ao fazer essa oração a Deus, Jesus manifestou para nós ensinamentos gloriosos a respeito de humildade, ser como criança, a respeito de que a pessoa só recebe a revelação se Jesus quiser dar, a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. Jesus só revela ao Pai o poder de Deus através do Espírito Santo quando Ele quer. Quando Ele quer. E quando Ele encontra em nós sentimento de criança, sentimento de filhos obedientes, não o sentimento daquela pessoa já velha, que não se deixa mais admoestar, como está escrito em Eclesiastes. É melhor um mancebo na sua qualidade, um jovem, do que um rei velho que não se deixa mais admoestar. Quantos crentes já se tornaram rei velho porque acham que já sabem o suficiente e não aceitam mais a admoestação, não aceitam mais o ensino? Isso é um estado ruim da vida de certos crentes, porque julgam saber muito. O apóstolo disse: aquele que julga saber alguma coisa até agora não sabe nada.
A humildade é algo que precisamos cultivá-la dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque o apóstolo, em outras escrituras, ele faz um apanhado. Se nós juntarmos os versículos, nós vamos ter um entendimento maravilhoso. Ele diz assim: por que te glorias? Como se tu não tivesse nada, como se tu não tivesse recebido. O que você tem, você recebeu. O que é que você tem que você não tenha recebido? O apóstolo Paulo chama a atenção mostrando que tudo que nós possuímos, tudo que nós alcançamos, seja em sabedoria, seja em poder financeiro, seja em conhecimento de pessoas influentes, seja o que for nas nossas vidas, o que esteja guardado no nosso coração, a capacidade de entendermos, tudo nós recebemos. Nós vemos essas crianças, as mais novinhas, elas só conhecem aquilo que os pais ensinaram, que elas veem e vão imitando. Mas tudo elas vão recebendo essas coisas. Tudo que elas vão vendo, vão assimilando. Se não houvesse nada para ver, elas ficariam no tempo paradas, sem saber pensar, sem saber entender, sem falar, sem nada. Temos casos de pessoas que ficaram perdidas, por exemplo, dentro de matos fechados durante muitos anos, perderam a maneira correta de falar. Nunca se sintam espertos, ou porque vocês têm muita experiência, então com isso vocês se julguem melhor que os outros. Saibam o que está escrito, que o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então o Senhor Jesus, ele se alegrou quando os discípulos voltaram do evangelismo que ele tinha enviado. E ele se alegrou em espírito e orou: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste. Ele agradeceu a Deus porque Deus tem ocultado isso dos sábios e inteligentes. Então o segredo de Deus, os mistérios de Deus, não é para todos. Quando nos ensoberbecemos, quando deixamos de buscar a Deus, passamos a não entender mais os objetivos de Deus, porque nós cortamos a ligação entre nós e o nosso Pai. Mas quando andamos humildemente com o nosso Deus, passamos a entender os seus segredos, entender a sua vontade. Jesus estava feliz, porque ele viu que os discípulos começaram a entender coisas que os de fora não entendiam. Outra vez ele diz assim: a vós, ó pequeno rebanho, é-vos dado a conhecer o segredo dos céus, mas a eles em parábolas, que às vezes muitos não conseguem decifrar. Aleluia! É glorioso saber que Deus reservou seus segredos para aqueles que o amam. Você sabe o que é o segredo de Deus? É um presente do Senhor. Jesus disse assim lá em João: conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Isso aí, irmãos, é um presente. Quantas pessoas vivem amarradas dentro de si mesmas, amarradas no seu egoísmo, amarradas nos seus desejos, amarradas nas suas vaidades, e não conseguem ser cabeça da situação, só vivem sendo puxadas pela rédea, ou com uma coleira no pescoço, alguém, um inimigo, ou uma pessoa, ou outra pessoa, o puxa de um lado para outro. É como a onda do mar jogada de um lado para outro. Não conseguem ser cabeça, não conseguem ser livres, são dominadas pelos anseios, pelos desejos da vida. Sabe por que eles não conhecem a verdade? Mas sabe por que não conhecem a verdade? Porque ainda Deus não quis revelar. Talvez não a buscaram. O Senhor enviou o Deus desse século para cegar o entendimento dos incrédulos, porque eles não vão entender. Todos os incrédulos, mas aqueles que são chamados, vocês que foram chamados, se vocês estão entendendo alguma coisa que vocês começaram a buscar, saibam de certo, Deus está dando a vocês o entendimento. Aleluia, glória. Não é pela vossa capacidade de ler ou de imaginar, é Deus que traz aquele entendimento, aquela revelação dentro da sua mente. Mas é interessante que a condição de receber de Deus é a condição de menino, a condição de criança, ser como menino, andar humildemente com teu Deus. O Senhor te declarou ao homem: o que é que o Senhor pede de ti? Senão que ande humildemente com o seu Deus e pratique a justiça e ame
a beneficência. Andar com Deus deve viver da verdade como criança, junto do seu pai, aprendendo com o seu pai, fazendo perguntas na simplicidade, na humildade e cumprindo o que o pai manda fazer. Meu filho, vem aqui, o filho vem. Meu filho, põe ali para o papai. O filho vai lá e banha. Filho, vamos ali, papai, vamos. É assim que é. Agora o papai fala assim: filho, vamos para a igreja sábado? Não, estou cansado, está frio, fico em casa. Filho, vamos para o culto domingo? Senhor, eu cheguei tarde e não sei o que. Aí o filho diz: papai, estou precisando tanto resolver um problema. Eu sei. Só que quando eu te chamo, você não vem. Quando eu peço para você me dar a mão para sair comigo, você não vai. Papai, eu queria tanto saber essa situação que agora eu não posso falar. Você não vive andando comigo, você está muito distante. Eu só vou falar quando você estiver mais próximo de mim, porque não posso falar por telefone. É um assunto que eu não posso falar por telefone. Eu tenho que falar pessoalmente. Estão entendendo a mensagem? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Comunhão. Amor de pai e filho. Filho com seu pai. Então, amados e queridos irmãos, Deus, Ele é pai para aqueles que se colocam como filhos. E Ele tem prazer de revelar. Vamos ainda para o livro de Amós. Certamente, 3:7. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sabe, irmãos, que há muitos segredos que Deus não vai falar para toda a congregação, para todo o povo, mas Ele vai falar aos seus servos. A palavra servos aqui é aquele que está a serviço, aquele que serve mesmo, no bom sentido, filhos obedientes, os profetas, aqueles que pronunciam a mensagem, aqueles que ensinam. Deus tem o prazer de lhes revelar, porque eles têm um compromisso de ensinar e profetizar a palavra do Senhor. Então o Senhor tem uma afinidade maior com aqueles que utilizam a palavra para o ensino. A Bíblia diz que aquele sacerdote Esdras, enquanto estava lá no cativeiro, já próximo de vir para Jerusalém, depois dos 70 anos, ele tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para entender, para cumpri-la e para ensinar. Mas é certo que Deus lhe deu a capacidade de compreender e de ensinar, e também para obedecê-la, porque a pessoa, quando se propõe a fazer, a mão do Senhor se estende. Quando a pessoa começa a querer renunciar, não querer obedecer, a mão do Senhor se retira. Porque o Senhor não estará com as mãos estendidas sobre alguém que queira transgredir, que queira afastar-se, que queira praticar coisas que entristecem o Senhor. Mas a sua mão está estendida sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que têm o zelo de cumprir a palavra. Eu sempre falo sobre esse aspecto de sermos diferentes em relação a muitos irmãos por aí, e ter o prazer de obedecermos a palavra, de cumpri-la perante a sociedade, perante as outras pessoas, perante outros irmãos, e nunca esperarmos que alguém primeiro obedeça para depois não fazer, ou fulano não faz, eu também não faço. Isso aí, irmãos, é uma palavra de um coração dependente, pessoas que infelizmente só vão se o outro for. Mas a salvação não é assim. A salvação ela é individual. Todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então é individual, não é? E precisamos fazer isso para agradar o Senhor, porque individualmente alguém pode receber um segredo de Deus que o outro não vai receber. Porque se você for muito natural, ou seja, buscar muitas coisas terrenas e ao mesmo tempo servir a Deus, mas de maneira mais fraca, quer dizer, a porcentagem em relação às coisas de Deus é bem menor, e a porcentagem percentual em servir as coisas da terra é maior. Certamente Deus não vai te revelar tantos segredos, você ficará sem entender. E se você não vigiar, você poderá ser utilizado pelo inimigo. O inimigo vai te influenciar contra aquelas pessoas que estão entendendo, que estão buscando, que estão mais se santificando. Geralmente acontece isso. O irmão ou irmã que não está buscando, ele não consegue caminhar junto com aqueles, e passa a ignorar a caminhada dos mais espirituais.
chega a um ponto até de criticar. Isso é um perigo muito grande. Lembra de Marta e Maria? Quando Jesus chegou naquela casa, Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta estava afadigada, preocupada em servir bens materiais, o alimento, e aquela arrumação, aquela coisa toda. E ela, afadigada, não é, chegou para o Senhor e disse uma palavra, até eu achei um pouco agressiva. Senhor, não se te dá, ainda que ela tenha falado, não sei, com um tom de voz mais assim, humilde, mas não se te dá, você não se toca, você não percebe, Senhor, que a minha irmã me deixa servir só. Veja que ela estava já afadigada, não é? Queria chamar a atenção do Senhor, para o Senhor falar alguma coisa para Maria. Maria, dá uma ajudinha lá, levanta aí, dá uma ajudinha lá para acabar logo com isso. Mas ao invés de Jesus falar isso, Jesus falou outra coisa. Marta, tu estás tão afadigada, por tantos afazeres, né? Eis que a tua irmã escolheu a melhor parte, e essa não te será tirada. Então nós vemos nessa escritura, né, como se fosse ali o povo de Deus, representado por Marta e representado por Maria. Um grupo aos pés do Senhor buscando o Senhor. Maria não era descansada nos seus afazeres, mas naquele momento era um momento precioso de ouvir a palavra. Jesus não estaria ali todos os dias para sempre naquela casa. Marta estava preocupada em agradar as pessoas ali com as coisas materiais, né? E o Senhor mostrou que na verdade Maria tinha escolhido a melhor parte. O Senhor não reprovou o trabalho dela, mas disse que Maria escolheu a melhor parte. Então, nesse quadro aí, dessa passagem bíblica, nós vemos que algumas pessoas colocam no lugar de Maria e outros no lugar de Marta. Os que estão no lugar de Marta estão preocupados com os afazeres e terminam atacando Maria. Se só ficar pensando em Bíblia, falando de Deus, vamos fazer alguma coisa, precisamos agir, fazer alguma coisa. A pessoa fica fadigada, porque ele põe na sua mente que a solução está em resolver o problema material. E a solução começa primeiramente em resolver a minha vida espiritual. Eu estou com fome, estou sem dinheiro, estou sem trabalho, estou com problema. Então, peraí, podemos até dar uma ajuda momentaneamente, mas primeiramente essa pessoa precisa de ser atendida espiritualmente. Ela precisa de fazer primeiramente um acerto com Deus, porque a Escritura é muito clara. Ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. As pessoas sofrem muito, padecem muito, porque não querem praticar a justiça. Mesmo uma pessoa pobre, que não tenha muitas condições financeiras, mas pratica a justiça, ela será atendida pelo Senhor e pela igreja e pelos irmãos, porque Deus vai comover o coração das pessoas. E não precisa sair mendigando, porque o justo não mendiga. Justo não mendiga. Ele vai para os pés do Senhor e Deus prepara as pessoas certinhas para lhe abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não aceito isso. Nunca sair em lugar nenhum pedir nada, porque o Senhor sempre proveu. Já contei várias experiências, né, com os irmãos, né? Já recebi dinheiro no meio da rua, já recebi bênção no meio da rua, comida no meio da rua. Muitas coisas Deus fez, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. Então essa comunhão de Deus revelar o seu segredo é muito maravilhoso. A comunhão é algo que une mais o filho com o pai. E quando esse filho ou essa filha tem os seus problemas, não precisa ficar apavorado. Ele tem tanta comunhão com o Senhor, que ele, antes de abrir a boca, o Senhor já está ouvindo. O Senhor vai dizer: eis-me aqui. Fala, meu filho. Fala. O Senhor, Ele quer que isso aconteça. Ele quer que isso cresça entre nós, para que em momento algum, no meio da aflição, nós saiamos apavorados por aí, mas nós tenhamos uma atitude de quem tem comunhão e nos pés do Senhor. Nunca, irmãos, nunca, né? Porque nós temos que ter essa comunhão com Deus. Quer ver uma coisa? Lê o Salmo também conosco, irmão. O Salmo 25, 14. Entenderam isso aqui de Amós? Que maravilha? O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos profetas. Nós ficamos maravilhados porque Deus tem esse prazer, irmãos. Lembra de Abraão? Os irmãos lembram, né? Três anjos foram enviados à casa de Abraão. E ali, que nós, pela revelação do Espírito Santo, concluímos que era o Senhor Jesus, junto com dois varões, disse: ocultarei a Abraão que faço, visto que ele vai ordenar toda a sua casa? Nessa declaração nós vemos ali, é Salmo 25, né, irmãos?
Nessa declaração nós vimos ali, irmãos, aquela alegria de Deus, aquele prazer de Deus de compartilhar com Abraão os seus negócios. Quando Deus mostra para vocês um sonho, uma visão de algo que está para acontecer no mundo, Ele está somente te avisando para você não ficar aí, talvez você tenha uma tendência forte de ficar, o inimigo está te arrastando, você vai ficando frio, e ele te chama dando, está te dando uma visão, está te mostrando, olha, vai acontecer assim. Vão apanhar as mulheres, vão fazer isso, vão apanhar as crianças, vão ficar aqui, os homens, já vão fazer assim. Estou te mostrando que eu te amo. Estou usando o meu profeta, que eu amo vocês. Quando Deus me revela coisas grandes e firmes, ou Ele insiste em mostrar sobre a grande tribulação, irmãos, creio que Deus está amando vocês. Não é apenas uma mania de falar sobre os últimos dias, é necessidade de Deus comunicar a vocês que está próximo, para que vocês de maneira nenhuma se acomodem, já que vai passando um ano, passa mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais um outro ano, e assim vai. Alguns começam a pensar, meu Senhor tarda a vir, aí começa a comer com estemo lento. A palavra do Senhor diz assim, o ímpio é como as águas do mar, cujas águas, como as ondas do mar, cujas águas lança de si lama e lodo, os ímpios de meu Deus não tem paz. Provérbio diz assim, passa de longe do caminho do ímpio, não ande com eles, sai fora deles. Então nós temos que realmente ter uma vida mais de comunhão, porque como Deus vai revelar e reservar os segredos e as bênçãos dele para nós, se nós insistirmos em ter alegria com os pecadores,